Em 3 rodadas, 3 atuações diferentes. Contra o Marrocos, o Brasil parecia uma seleção muito nervosa, errava coisas simples, sem intensidade nenhuma. Contra o Haiti, tivemos uma melhora clara, mas não podíamos comprovar porque era um adversário muito limitado. E contra a Escócia, o Brasil finalmente mostrou o que é capaz de fazer. 3-0, líder do grupo, garantido para o mata-mata, e pelo menos por uma noite a gente viu uma seleção que parece muito pronta para ir longe nessa Copa do Mundo. Mas antes da euforia, da nossa soberba, que é do brasileiro, né, ter essa soberba e comemorar, tem coisas importantes para nós analisarmos. Nem tudo foi perfeito e o mata-mata pode cobrar o que ainda falta para nós ficarmos completos. Para nós compreendermos o que aconteceu hoje, precisamos rever o que aconteceu anteriormente até chegarmos aqui. No primeiro jogo contra o Marrocos, o Brasil jogou muito mal. Uma atuação horrorosa, abaixo do nível esperado, o Brasil jogou muito mal, mas garantimos o empate. Claramente a gente olhava, o Brasil precisava de uma melhora. E aí vem o segundo jogo contra o Haiti. O Ancelotti claramente muda seu sistema, o jeito de encaixe do Brasil, que mudou de um 4-2-4, que eu não via problema, mas percebemos que o Brasil melhorou bastante com o 4-3-3, com 3 jogadores ali no meio campo. Vimos uma melhora muito grande da forma que o Brasil joga. Vimos um equilíbrio, os 2 gols saíram com o protagonismo de Vinícius Júnior e Matheus Cunha, mas não dá para tirar conclusões diferentes e não dá para cravar certas coisas contra uma seleção que jogou com muita ousadia, com linha alta contra esse Brasil e que não jogava a Copa há décadas, né? Mas aí veio o terceiro jogo contra a Escócia aí, foi um divisor de águas. A Escócia não é uma seleção top mundial, melhor uma seleção nível Portugal, Espanha, até nível Suíça, que jogou muito bem, Estados Unidos, mas é uma equipe do futebol europeu que joga com padrão europeu, né? Tem jogadores conhecidos como McTominay, o velho Robertson, McGinn, Ferguson. Tem uma pequena organização, uma qualidade individual. Não é uma seleção que você passa por cima, mas vimos o Brasil passar com autoridade e com excelência. Uma atitude muito boa. Falando o que eu falei anteriormente, que foi a mudança, uma consolidação da formação 4-3-3 do Ancelotti, 3 meias com Casemiro como primeiro volante, Bruno Guimarães esse 8 box to box, que eu jamais falo sobre eles, e o Paquetá sendo esse 10 de passe incisivo, um jogador top que poderia estar na Europa atualmente, mas decidiu voltar para o Brasil e está mostrando por que veio e mostrando para nós que pode fazer o seu papel. Com esses 3 no meio campo, o Brasil mostrou o que faltava no primeiro jogo e desde então que foi o controle, controlar a posse de bola. E eu percebi que o Brasil ficou muito mais compacto sem a bola, e com a bola ficou com mais controle e mais posse, e mais criatividade também, principalmente com o Lucas Paquetá. Os espaços entre os setores diminuíram bastante, a saída de bola ficou muito mais limpa. Tudo bem que eu vi que essa seleção da Escócia não pressionava, ficava num bloco médio-baixo, esperando o Brasil atacar, então o Brasil não se sentia sufocado pela seleção da Escócia, mas vimos a criatividade que furou essa defesa da Escócia umas 3 vezes. E vou falar um pouquinho dos números: 54% de posse de bola, 21 finalizações, 8 no gol. A Escócia teve 46, 11 finalizações e 5 no gol. No papel e em campo, o Brasil dominou claramente. Um detalhe que me chamou a atenção foi esse posicionamento do Matheus Cunha, que o Ancelotti vem testando como um falso 9, que desce também bastante para ajudar nas jogadas, potencializa ele como jogador. O Matheus Cunha, ele não infiltra muito pelas defesas, ele é muito mais ele faz esse papel muito de falso 9, potencializa ele como jogador, e eu vejo cada vez mais ele vem se consolidando, garantindo a titularidade no lugar de Igor Thiago, que vejo ninguém mais cogitando a entrada dele, viu? E ainda vou fazer um pequeno comentário que João Pedro poderia fazer a mesma coisa que o Matheus Cunha fez e no lugar do Igor Thiago, mas fazer o quê? Cada vez mais vejo o Igor Thiago sendo menos cogitado a entrar nas partidas. E eu analisei o mapa de calor antes de gravar esse vídeo do Matheus Cunha, que foi bastante impressionante e interessante. Ele pensa coletivamente antes de pensar no gol, saindo muito da área, indo pela esquerda, pela direita, achando passes e tal, e marca bem, pressiona bem, tem raça, principalmente no segundo gol. Foi um carrinho dele ali que o Bruno Guimarães jogou pro Vini Júnior de cabeça, que foi impressionante a atuação de Matheus Cunha, que ainda garantiu o seu no segundo tempo. E olhando assim, né, às vezes a gente vê que o Matheus Cunha continua marcando gols mesmo saindo muito da área. Isso é muito doido, né? Parece que ele tá sempre na hora certa. E falando na hora certa, os 3 gols dessa noite foram obras coletivas. E eu vou te mostrar como cada um saiu. O Brasil, como percebemos bastante, essa seleção pressiona muito bem.
tem uma pressão alta muito boa, consegue roubar a bola dos jogadores. E o Brasil, como sempre, eu percebo que cada gol do Brasil é sempre, desde antes da Copa e até agora, uma pressão na linha de defesa. E foi o primeiro gol foi assim, uma roubada do zagueiro ali, que foi uma decisão muito ruim. Essa linha de defesa da Escócia não é muito boa, e vimos isso. A Ian conseguiu roubar a bola, um garoto de ouro, assim, cara. Ryan tá se provando a ser titular. Roubou a bola e tocou pro Vini Júnior. E Vini Júnior só deixou o gol na saudade e marcou o seu primeiro gol. Já vimos um Brasil com uma atuação muito boa. Já vimos falar, cara, olhando daqui vai dar goleada, hein? Brasil vai golear essa Escócia, viu? Pela qualidade que eu vi dos jogadores, eu já tava prevendo uns 4-3-0. E o Brasil continuou atacando, continuou pressionando a Escócia. Tava demorando pra sair até os 47 minutos que, como eu falei, uma roubada de bola do Matheus Cunha com seu carrinho. Bruno Guimarães olhou pra área, jogou e que atuação de cabeça Vinícius Júnior faz. E aí o Brasil garante 2-0 no primeiro tempo e cabia bastante. Vale mencionar também o gol anulado pelo VAR, que na minha opinião não deveria ser anulado. Pelo que eu vejo, algumas faltas que, se fosse numa Premier League da vida, eu vejo que esse tipo de falta não seria marcado porque o contato foi muito leve. Eu até disse isso na hora, falei, pô, o contato é muito leve pra anular um gol desse, cara, do Vinícius Júnior. Era pra ter saído com a hat-trick empatado com o Messi e que olhei assim, eu falei, cara, não era um contato assim de, pô, não valia anulação na minha opinião, sabe? O que você acha, né? Comenta aí embaixo. E tivemos o último gol dessa noite, que foi do Matheus Cunha, e foi uma jogada muito linda, do Casemiro tocando pro Bruno Guimarães, que ganhou do zagueiro no corpo, e aí só deixou pro Matheus Cunha marcar, e ainda lançou a sua comemoração, a sua prancha, que maravilhoso, cara, maravilhoso, 3-0, e que eu achava que cabia mais, e principalmente com a entrada do menino Ney, e da entrada do Hendrick, que tocou o Brasil inteiro, cara, geral comemorando, eu comemorei, eu fiquei muito feliz ver os dois jogando assim, porque eu nunca imaginava que isso iria acontecer. Bom, eu quero falar agora sobre os destaques individuais. Primeiro vamos falar do protagonista, né, Vinícius Júnior. Estamos vendo o Vinícius do Real Madrid na seleção brasileira, finalmente, na Copa do Mundo, era o que a gente esperava desse Vinícius Júnior. Nos amistosos não entregava o que a gente esperava, tinha flashes ali, mas o que a gente tá vendo nessa Copa é o Vinícius Júnior do Real Madrid. Um cara que corre, um cara que pressiona, um cara que acha, um cara que marca, um cara que é protagonista. Eu vejo que pessoas falam do Haaland, do Mbappé, do Messi, que extraordinário, do Cristiano Ronaldo também extraordinário, falando dessa nova geração, mas o Vinícius Júnior faz parte dela. O Vinícius Júnior não tem o que provar pra ele, sabe? Ele 2 Champions League, um cara que finalmente tá aparecendo na seleção e que finalmente podemos dizer que temos um protagonista, um cara que é grande no Real Madrid e tá sendo grande na seleção brasileira e pode ser grande se ganhar um Hexa. Matheus Cunha, com uma aposta de Ancelotti ofensiva, acertou bastante, jogou bem com posse, sem posse, marcação, pressão, jogou muita bola. Matheus Cunha, garantido, tá fazendo jus ao número da camisa 9. Tudo bem que aquele não é aquele 9 que nós espera, mas é aquele 9 que entrega. Então, assim, tem palavra de Matheus Cunha, atuação perfeita, excelente, é o que a gente espera dele. Falando do Bruno Guimarães, cara, que atuação perfeita. O Bruno Guimarães do Newcastle está entre nós e devemos prestar elogios a ele, porque a gente cobra ele e fala, não entendo esse cara ser titular e tal, não entendo. Hoje vimos o Bruno, porque ele é titular. E esperamos que ele faça isso contra as seleções grandes, cara. Se vimos esse Bruno Guimarães contra a Escócia, o Haiti, contra uma França, contra Portugal, Espanha, Inglaterra, cara, vai dar trabalho. Ele vai dar trabalho. Tenho certeza, Bruno Guimarães é um jogador que eu sempre esperava isso dele. Eu nunca duvidei. Nunca duvidei. Comecei 8 box-to-box, cara, sem palavras. Esse Bruno Guimarães é o que a gente precisa. Saiu com 2 assistências, jogou muito bem. As estatísticas tá na tela aí, como eu mostrei. Paquetá, uma atuação excelente, com posse, pressionando também, defendendo. Esse armador muito bom, cara, muito criativo. Com posse e sem posse, ele é muito bom. Paquetá tá se provando. Contra o Marrocos jogou muito mal, mas vimos que foi só um episódio ruim. E o cara é top. O cara é top. O cara poderia estar jogando na Europa. Com certeza ele poderia estar um time grande aí da Europa atuando, porque Paquetá é top. Falando rápido sobre o Casemiro, pesado novamente, cara, eu não tô confiando nesse Casemiro. Cara, eu tô achando que ele vai comprometer uma hora. Muito pesado, na minha opinião. Ele é um líder e tal, não é incontestável no time do Ancelotti, mas, cara, eu duvido muito do Casemiro. Não sei se você pensa como eu. Não sei. Mas Casemiro, Deus me livre. Douglas Santos também, prestar elogios, o melhor jogador do Brasil, desde o jogo contra o Marrocos, o melhor da Copa, da seleção brasileira. O Feijão com Arroz aí, top, sabe defender, sabe atacar. Um cara que não tenho como criticar. Eu só tenho elogios a ele. Douglas Santos está salvando a lateral esquerda do péssimo Alexandro. Graças a Deus. Ryan, cara, Ryan, tô muito feliz pelo jogo que ele fez, porque eu sempre olhava o Ryan e falava, cara, ele é diferente, ele pode nos ajudar. E vimos isso hoje contra a Escócia, pressionando, defendendo muito bem, atacando, cara. Aquele gol dele no final, ele não ter feito, é uma tristeza muito grande pra mim.
Porque eu achei que ele ia fazer, tipo, ele não, ele é canhoto, se fosse 10, provavelmente ele ia driblar o goleiro e chutar, mas tudo bem, fez uma partida muito boa. Provavelmente pode roubar do lugar do Rafinha, que eu ainda acho que faz muita falta o Rafinha, viu? Bom, quem vai criticar agora o Alisson? Quem vai falar mal do Alisson? Defendeu muito bem, salvou o Brasil, fez o Brasil não tomar gol. Cara, Alisson é confiável. Alisson é confiável. Esperamos que ele faça esse tipo de atuação contra as seleções grandes, como eu falei. Tem palavras pro Alisson. Impressionante. Mas agora vem o que não pode ser ignorado, que eu tenho que falar aqui. Porque o mata-mata vai cobrar o que ainda falta. Tem uns alertas pra falar pra vocês, como por exemplo, o Danilo na lateral direita, cara. Assim, contra o Maguinho, esses pontas esquerdas ruins, que não são de origem, não tem aquela velocidade. O Danilo me preocupa defensivamente, até ofensivamente. Tem bolas que eu olhava e falava, cara, se fosse o Wesley, ele pegava, ele conseguiria ter ritmo pra pegar essa bola. E, cara, contra atacantes rápidos, eu me preocupo muito com o Danilo, cara. Eu me preocupo demais, porque poderia ser. Ibanes também me preocupa. E, cara, eu acho que vai dar ruim nessa lateral direita, cara. A gente vai ter precisar de muito apoio do ponta e também do zagueiro. A direita ali é perigosa contra adversários bons, como, sei lá, um Rafael Leão. Cara, eu vou falar aqui também um pouquinho sobre o Rafinha, que se lesionou, que é uma preocupação. Tem que ser, cara, porque o Rafinha, ele marca, ele corre, ele consegue fazer jogadas boas. Eu acho que estão pesando demais nele. Mas vamos ver no mata-mata agora. O Rafinha vai voltar e vamos ver o desempenho dele. Eu espero que ele se prove, cara. Se prove que pra nós que ele também pode participar e pode mostrar que ele é capaz de nos ajudar nesse Hexa. E o que espera é o Rafinha do Barcelona, cara. O Rafinha do Barcelona. Mas temos que ficar de olho agora contra as seleções mais fortes. O Brasil já conseguiu passar de uma Escócia, de um Marrocos também. Se jogasse melhor, poderíamos ter ganhado do Marrocos e do Haiti. Temos que ficar em alerta sobre uma seleção como a Alemanha, França, Espanha, Inglaterra. Se quisermos ganhar a Copa, a gente tem que também se provar contra essas seleções. Eu acredito que podemos, pelo nosso sistema de contra-ataques, bola longa e tal, contra a seleção que sobe muito a linha, podemos ver um desempenho melhor. Mas contra seleções de bloco baixo, o Brasil pode passar dificuldade, mas também temos a criatividade, como vimos contra a Escócia. Temos que ficar de olho. Mas vou falar a verdade, esse foi o melhor jogo do Brasil na Copa. Um resultado construído em uma qualidade excelente de cada jogador. A evolução do primeiro ao terceiro jogo é real, visível aos olhos de todos nós. Do nervosismo contra o Marrocos até o controle total contra a Escócia. E o time está se encontrando no meio do torneio. Isso é essencial para ganhar a Copa. Percebemos essa característica nos times de Ancelotti, né? Como era no Real Madrid também. Mas o mata-mata vai começar do zero e é lá que vamos jogar a seleção para ver se ela é capaz de verdade. Se esse Brasil conseguir jogar bem nas oitavas, nas quartas, nas semis e até na final, a gente é capaz do Hexa. E eu acredito demais, porque aqui é Brasil. Agora me fala você, qual foi o melhor jogador da seleção nessa fase de grupo? Pra mim foi Vini Júnior, como tá aí na tela, foi o melhor jogador nos 3 jogos que o Brasil disputou. E o mais importante, você acredita que o Brasil vai chegar até a final? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião e bora lá, porque eu acredito que o Brasil vai ganhar essa Copa e rumo a essa tropa. E bora pra cima.